Tem alguns erros que, se você cometer na prova de matemática do Enem, podem prejudicar muito o seu desempenho. Ao longo de 6 anos dando aula de matemática presencialmente na internet, eu já dei aula para milhares e milhares de alunos. E posso afirmar para você que tem 3 erros muito comuns em vários estudantes que podem prejudicar muito o seu desempenho na prova de matemática do Enem e fazer com que você muitas vezes não seja aprovado. Por isso eu vou listar para você agora quais são esses 3 erros que é muito comum nos estudantes e como corrigir cada um deles, para que assim não prejudique o seu desempenho na prova de matemática do Enem. Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e agora eu vou listar para você 3 erros muito comuns na prova de matemática do Enem que, se você cometer, podem prejudicar muito o seu desempenho. O primeiro erro: fazer todas as contas na mão. Uma coisa que você precisa ter em mente é que você não deve fazer todas as contas na mão lá na hora da prova. Daí você com certeza vai se questionar: Mas por que não fazer todas as contas na mão na hora da prova? porque isso faz com que você perca muito tempo. Pensa você fazer cada continha, todas as continhas ali na mão, no papel e caneta, utilizando métodos tradicionais. Isso faz com que você tenha um gasto de tempo muito grande. E como nós sabemos, o tempo na hora da prova de matemática do Enem é precioso, porque são muitas questões extensas. E se você perde muito tempo com coisas que você poderia economizar, isso pode prejudicar consideravelmente o seu desempenho e fazer com que você erre questões que, tendo tempo, tendo tranquilidade para resolver, você acertaria com muita facilidade. Então, o que você puder utilizar de ferramenta para economizar tempo, você precisa utilizar. E uma delas é você evitar fazer todas as contas na mão e tentar fazer as contas de cabeça. Por exemplo, 128 vezes 3. Ao invés de você fazer 128 vezes 3 pelo método tradicional, como muitas pessoas fazem, você pode fazer de cabeça utilizando o método de associação. 100 vezes 3, mais 20 vezes 3, mais 8 vezes 3. Isto vai ser 300 mais 60 mais 24. 384. Mas não seria apenas a multiplicação que você pode fazer de cabeça. Você pode, por exemplo, até fazer divisão de cabeça. Ao invés de você fazer 684 dividido por 2, você pode fazer também pelo método de associação e assim conseguir fazer de cabeça. Você pode fazer 600 que divide por 2, mais 80 que divide por 2, mais 4 que divide por 2. Isso é 300 mais 40 mais 2, que tem um resultado de 342. Sendo muito mais rápido de resolver e você pode fazer de cabeça. Fazendo esse tipo de conta de cabeça, utilizando esses métodos e várias outras técnicas para economizar tempo de prova, economizar as contas, você tem mais tempo para resolver outras questões e, tendo mais tempo para resolver outras questões, você dificilmente vai errar todas elas. Assim, você aumenta os seus acertos e, consequentemente, aumenta a sua nota. O segundo erro: não sabem quando pular uma questão. Uma das coisas mais importantes que deve fazer parte da sua estratégia de prova é você saber identificar quando pular uma questão. Não é problema, não é nada ruim você pular uma questão. Eu pulo questão, vários outros professores de matemática pulam questão e isso faz parte da sua estratégia. Sabe por quê? Porque se você perde muito tempo no início da prova fazendo questões extensas, fazendo questões confusas, fazendo questões demoradas, isso faz com que você muitas vezes perca confiança, perca tempo e isso prejudica você na prova. Então, entender quando pular uma questão, principalmente no início da prova, é muito importante para a sua organização de prova e também para o seu desempenho. Mas quais momentos pular questão? É totalmente simples. O primeiro momento é assuntos que você tem dificuldade. Vamos supor que você tem dificuldade em probabilidade. Identificou uma questão de probabilidade? Deixa essa questão para depois. Faz um xizinho lá e deixa a questão para depois. Identificou uma questão de análise combinatória e você tem dificuldade em questões de análise combinatória? Deixa a questão para depois. Identificou uma questão de geometria espacial e você tem dificuldade? Deixa para depois. Então, quando você se deparar com uma questão de um assunto que você tem dificuldade, que você não domina, você marca um xizinho e deixa a questão para depois. O segundo: enunciados muito longos. Por mais que algumas questões de enunciados longos sejam de fácil resolução, essas questões com enunciados longos costumam ter muitos distratores, costumam ter muitas informações que não são úteis e isso torna a questão mais difícil. Então, por mais que a resolução seja fácil, uma questão com enunciado muito longo terá muitas informações que não são relevantes e deixarão a questão confusa. Então, quando o enunciado é muito longo, deixe a questão para depois. Um exemplo de questão com enunciado muito longo é essa questão de marketing aqui do Enem de 2022. Ela teve meia página de enunciado. Uma questão como
essa você não resolve no início da prova, porque o enunciado é muito longo. Por mais que a resolução dela não tenha sido muito difícil, ela possui muitos distratores, o que acaba dificultando muito a sua prova. O terceiro, enunciados confusos e cheios de detalhes. Pode ter muitas questões que têm um enunciado curto também, mas ele acaba sendo muito confuso, informações que não combinam e deixam a questão muito estranha, muito difícil de ser resolvida. Um exemplo é essa questão das gemas e moedas aí do Enem de 2022. Ela é uma questão muito confusa. Ela é uma questão assim, que tem dupla interpretação. Quando você se depara com uma questão que aparenta ter dupla interpretação ou ser muito confusa, você também deixa para depois, porque isso vai confundir você na hora da resolução. Então essas questões, mesmo que elas tenham um enunciado curto, você pode deixar para depois, porque elas geram muita confusão na sua resolução. Então também são questões que você tem que evitar e você deve pular no início da prova. Quarto, começar a resolver e viu que não faz sentido, pula também. Isso aqui é comum principalmente naquelas questões que são anuladas. Por exemplo, essa questão aqui do Enem de 2022, essa questão aqui de análise combinatória do Enem de 2021, são duas questões assim, que você vai tentando resolver e você vai vendo que as respostas não fazem sentido. Então, quando você tentou isso, viu que a resposta não faz sentido, faz o xizinho, pula a questão e vai para a próxima. Porque se você insistir e perder muito tempo na questão, isso vai fazer com que você seja prejudicado. Não que todas as questões que não fazem sentido vão ser anuladas. Pode depois, quando você for resolver novamente, ela pode fazer sentido e você conseguir resolver. Mas se num primeiro momento você não viu muito nexo ali nas respostas, ou você não conseguiu desenvolver a sua resolução, pula ela e vai para a próxima. No início da prova, você tem que começar por aquelas que você consegue resolver assim quase no automático. Então é uma questão que não tem muito sentido, deixe para o final também. Até queria aproveitar aqui e perguntar uma coisa para você que é muito importante. Você que está assistindo, você acredita que tem todo o conhecimento necessário para alcançar uma ótima nota em matemática no Enem? Então eu vou acabar com esse problema para você a partir de agora. Lá no Potência Matemática você vai encontrar aulas simples e diretas daqueles assuntos que realmente caem no Enem. Lá você não vai ter enrolação e assuntos que não são cobrados. Você vai ter aulas simples, simplificadas para ajudar você a entender mais fácil e diretas, economizando o seu tempo, ensinando para você aquilo que realmente cai na prova de matemática do Enem. E além disso, você vai encontrar dicas exclusivas, macetes para você economizar muito tempo de prova e facilitar muito a sua prova. E o melhor de tudo, você tem acesso direto a mim para poder tirar todas as suas dúvidas de matemática, estratégia e tudo mais. Tudo isso você encontra no Potência Matemática. Então aproveita, garanta a sua vaga, porque lá eu vou ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Não perde tempo. O link está na descrição e também no comentário fixado. O terceiro erro, mentalidade limitadora. Isso aqui eu já comentei em outros vídeos, mas eu vou repetir porque é fundamental e eu considero um dos grandes diferenciais de muitas pessoas para conseguir aprovação. Você ficar repetindo muitas vezes que a matemática é difícil, que você não vai conseguir bem na prova de matemática, não vai te ajudar em nada, só vai dificultar as coisas para você. Segundo os maiores filósofos da humanidade, nós atraímos o que falamos. Então, se você ficar repetidamente falando e pensando coisas negativas sobre a prova de matemática, isso pode te prejudicar na hora da prova. O meu conselho aqui é sempre que vier algum pensamento negativo, tanto antes da prova como na hora da prova, corte esse mal pela raiz. Concentre-se na sua respiração e volte a fazer o que tem que ser feito. Essa aqui é uma técnica muito interessante que eu utilizo muito, principalmente quando eu fico um pouco estressado e ansioso. Eu estou ansioso com alguma coisa, estou muito preocupado, eu pego simplesmente e começo a concentrar na respiração. Tipo assim, estou começando a ficar ansioso. Eu espero, começo a respirar e concentro na respiração. Isso faz com que o seu cérebro ele mude de foco. Concentre-se na respiração e assim você consegue voltar àquilo que você estava fazendo. Então essa é uma técnica muito boa, principalmente para quem começa a ficar ansioso na hora da prova, quando se depara com questões de matemática. Então, ao ouvir um pensamento negativo sobre matemática, faça isso. Os pensamentos negativos podem limitar o seu desempenho na prova e você conseguindo cortar eles, terá mais confiança para a prova e menos limitadores, o que pode te ajudar muito a melhorar o seu desempenho. E você que está assistindo esse vídeo até o momento é porque você vai fazer a prova de matemática no Enem. Então saiba que você já está acima de 99% das pessoas que desistiram ao longo do vídeo. Saiba que você faz parte do pequeno grupo de 1% de pessoas que realmente quer aprender as coisas e realmente quer se desenvolver. Então se você quer continuar com essa preparação, eu recomendo que assista esse vídeo. Nesse vídeo eu separei várias dicas práticas para você aplicar
e sair de 10 para 40 acertos. Ainda dá tempo de você alcançar essa quantidade de acertos e assim aumentar a sua nota em matemática do Enem. Então continue o seu aprendizado, assista esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito.